E esse happy hour na segunda aqui, do que se trata? Bom, sempre me incomodou um pouco a ideia de que o trabalho, até a própria origem da palavra trabalho remonta a uma máquina de tortura, né? O trabalho é sempre vinculado a uma espécie de pedágio, uma contrapartida de alguma coisa boa, como é o salário e coisas de que precisamos. Então, você dá o trabalho que é ruim e recebe alguma coisa boa em troca, e aí formula-se uma espécie de justiça, né? Você se submete ao trabalho, mas ao mesmo tempo recebe aquilo de que você precisa para viver. E eu sempre entendi que isso era um rebaixamento indevido, de que o trabalho ele era por si, ou poderia ser por si positivo e, além do mais, remunerado. Ou seja, haveria um duplo ganho na possibilidade de trabalhar e no fato de receber por isso. E aí eu sugiro ao longo do livro que cada um reflita sobre todas as alternativas de vida que já foram cogitadas em que o trabalho, ele não é propriamente um ônus, um sacrifício, uma desgraça a suportar. Eu tenho certeza que você, que vem para cá trabalhar diariamente, você não entende o teu trabalho como uma desgraça que você tem que suportar em troca de um salário no final do mês. Tenho certeza que não. Como muita gente que trabalha vê na execução do próprio trabalho um momento de alegria, de prazer, até porque o trabalho costuma ser, Emílio, um momento de maior potência da nossa vida. O trabalho costuma ser aquilo que fazemos de melhor, porque pela repetição, pelo treinamento, pela formação, pelo nosso talento, pelas carreiras que escolhemos em função das nossas aptidões, tudo isso acaba fazendo do trabalho um momento maior, de apogeu assim da nossa vida. É uma oportunidade rara de fazer desabrochar a nossa natureza. Você pega uma planta e a planta vinga quando ela alcança o seu desenvolvimento mais exuberante. E eu acredito que cada um de nós no trabalho tem uma oportunidade desse apogeu, desse desenvolvimento exuberante de si mesmo. Você não, né? Se você supuser, por exemplo, um artista, né? Um pintor, é óbvio que todo o valor está naquilo que ele faz. E, eventualmente, o fato dele ainda ganhar por isso é um adicional certamente de valor menor do que o deleite da pintura. Assim também um jogador de futebol, cara, um cara que é bom de bola, ele gosta de jogar bola, ainda por cima pagam. E um professor gosta de dar aula e ainda pagam. É verdade que menos do que os outros exemplos. Sim, mas depende do carro. Ainda pagam. Sim. Né? O Clóvis, eu estava pensando, eu trabalho com economia, com finanças, tem muito um paralelo com isso. O cara fala assim, olha, eu ganho X, mas por algum motivo ele acha que vai ganhar muito dinheiro em algo que ele não tem a menor ideia de como funciona, seja uma criptomoeda, seja um investimento exótico. Então a pessoa, ela fala assim, o que eu me dediquei a vida inteira, eu não consigo ganhar dinheiro. E aí ela acha disso. Você acha que o ser humano sempre é uma espécie de auto-engano, achar que sempre o valor está no externo, assim, em algo que você não tem? Pois é, e o que é assim, mais grave é que passa por aí uma espécie de obviedade que a vida melhor é aquela vida em que você ganha mais, né? O valor da vida está na remuneração, né? E no final das contas, veja, o meu caso é um caso, eu acho que ótimo como exemplo. Eu gosto de fazer o que eu faço, explicar. Ao mesmo tempo, explicar também é, aparentemente, o meu maior talento. Até porque tenho a firme convicção que talvez seja o único. Não. Então, veja só, eu faço o que eu gosto e ainda por cima faço aquilo
para o que estou mais qualificado pela minha própria natureza, por aquilo que é o tal do capital inato, sua vantagem de talentos, competitiva. Exato. Então, ao longo da minha trajetória, pelo fato da minha profissão ser uma profissão de pouca legitimidade, haja visto as recompensas econômicas de um professor médio, haja visto a maneira como o professor é tratado na sociedade, haja visto o fato dos professores serem hoje em dia agredidos em sala de aula com o apoio dos agressores, de seus pais, das famílias e da sociedade como um todo, que não se revolta contra isso. O certo é que a profissão de professor não é uma profissão das mais legítimas. Então, no meio do caminho, sempre teve aquela coisa... Vamos abrir uma posada em Búzios, né? Sim. Vamos, professor, vamos candidatar a deputado estadual, professor? Vamos, sei lá, né? Vamos fazer um curso de caça submarina no Mediterrâneo? Vamos, não sei o quê. E aí, o argumento é sempre esse: você vai acabar ganhando mais do que sendo professor. É um argumento fácil, porque é muito difícil encontrar alguma coisa que remunere menos. Mas qual é a graça da história? Quando você tem alguma convicção sobre a tua natureza, aquilo que você é, aquilo que é a tua maior força, aquilo que você gosta de fazer, que é tudo um pacote, né, meio amarrado, né? Aí então, essas propostas eu sempre agradeci, são interessantes, são generosas, são apetitosas, são ótimas, quase que para qualquer um. Para mim não serve por quê? Porque eu defini propósitos em função daquilo que eu acredito ser. Ou seja, eu defini aonde eu quero chegar a partir do ponto que eu parti. O ponto que eu parti é o ponto de um explicador que busca aperfeiçoamento no sentido de ter como principal propósito ajudar as pessoas a pensar melhor, as pessoas da sociedade que eu integro, de que eu faço parte. Ora, se você me propõe abrir uma posada em Búzios, Búzios é maravilhoso, abrir uma posada é trabalhar com diversão, é bacana, é lindo, é espetacular, mas não serve no meu caso. Por quê? Porque o meu propósito é contribuir com a capacidade intelectiva das pessoas a partir de um patrimônio, de um capital que eu acredito ter, que é um capital de talento, um capital de investimento, inclusive, nesse talento, né? Então, eu não quero um monte de outras coisas mais rentáveis, mais aplaudidas, mais simpáticas, porque eu acredito ter um trabalho definido por mim mesmo, não é? Não é uma missão definida por Júpiter ou por uma força transcendente qualquer. Fui eu mesmo que identifiquei entre 1 milhão de propósitos possíveis aquele que tinha a ver com a minha vida e comigo, né? O Nietzsche, ele tem uma frase muito legal: torna-te quem tu és. Pô, a primeira vez que eu ouvi isso foi no ensino médio, né? Aqui no Colégio São Luís. O professor falou, o filósofo Nietzsche disse, torna-te quem tu és. Eu me lembro de ter levantado a mão imediatamente. Falei, não entendi. O que você não entendeu? Falei, pô, se eu vou me tornar, eu vou deixar de ser uma coisa para ser outra, né? Pensando rasteiramente. Torna-te quem tu é o seguinte, eu era milho e me tornei pamonha. Né? Eu era X e me tornei Y. Olha, torna-te quem tu já és. Aparentemente é um paradoxo. Mas aí o professor me explicou maravilhosamente, o professor Teófilo, ele disse, é que você mas é uma possibilidade, é uma potência, você pode se tornar. Então, isso explica a frase. Você tem a vida para implementar aquilo que você é, por enquanto possibilidade. Sim. E aí ficou claríssimo para mim que, no meu caso, que tinha já plena convicção de que queria ser professor, de que queria ser um explicador, eu entendi que eu teria toda a vida para a implementação desse projeto, para me tornar, na concretitude da vida, aquilo que eu era, por enquanto uma possibilidade. Sim. Ô, professor. Mas o Nietzsche falava o seguinte, que a vida é sofrer, não é isso? Sim. Ele falava, a vida é sofrer
e você precisa encontrar uma razão para a sobrevivência. Todos nós temos que encontrar uma razão para sobreviver, porque não é fácil, né? A gente tem sempre percalços da vida. É verdade. Uma dessas razões é encontrar o que você realmente gosta. Você encontrou no teu ramo que você faz muito bem, você... Sabe, eu acho que é gostoso te ouvir falar. Não sei caramba, se, tá maluco. é gostoso, você tem esse dom. As pessoas têm que encontrar isso, mas encontrar isso é muito difícil, porque são poucas as pessoas que têm essa oportunidade. Eu acho que é uma dádiva que a gente tem de fazer o que gosta. Eu, por exemplo, que você falou, eu me identifico. Sim. Esse é o momento auge da minha vida. É o momento que eu estou mais feliz é aqui. Mas eu tenho medo também, porque eu falo, daqui a pouco vou ter que parar de fazer essa merda, vou ter que fazer outra coisa. Eu não sei fazer outra coisa. Exato. A coisa que eu mais gosto é isso. Eu também não sei fazer outra coisa. E isso eu sei que, pela minha profissão, daqui a pouco eu já estou em decadência há muito tempo. Tem mais uns 20 anos, pelo menos. E é isso que vai, a decadência, todos nós teremos a decadência da vida e na profissão a gente também será decadente naquilo. E eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu vou ficar muito triste, professor. Bom, a hora que eu não tiver mais esse momento aqui com vocês. Vou pegar duas coisas. Primeiro lá o começo e depois o fim. Certo. Você disse uma dádiva, você descobriu qual é a tua praia, você investiu na tua praia bom, no seu caso, digamos, deu certo. Mas não é fácil. Então, a filosofia começou lá no Templo de Apolo, escrito assim, onde Sócrates foi e a moça lá disse para ele: você é o mais sábio, o homem mais sábio de Atenas, o que queria dizer o mais sábio do mundo, né? E lá estava escrito: conhece-te a ti mesmo. Aí você vai para Harvard, no ano passado, e tem lá uma espécie de programa interdisciplinar chamado autoconhecimento. Vamos combinar. A preocupação continua bem parecida. Sim. Ora, qual é a ideia? Quanto mais você conhecer sobre si mesmo, mais chance terá de viver uma vida boa, uma vida pungente. Eu disse mais chance porque, claro, tem um pedaço da vida que decorre do acaso dos encontros e muitas vezes eles são devastadores e não há o que fazer, mas aumenta-se a chance de uma vida boa quando você sabe quem é. Ora, eu então chamo a atenção para a necessidade de que esse tema passe a se tornar um tema central na formação dos jovens. Seja na preocupação familiar, mas seja na preocupação escolar. Porque, vamos combinar, talvez em Harvard já seja meio tarde. Talvez devêssemos criar o hábito de refletir sobre nós mesmos desde mais cedo. E isso significa o hábito de observar-se, sabe? De analisar-se, de viver experiências e tirar dessas experiências conclusões sobre quem somos, o que nos apetece, o que nos atrai, o que nos causa repulsa. Porque a gente pode viver sem se dar conta do que está acontecendo, mas a gente pode viver submetendo a vida a uma reflexão de si mesmo. E isso tem que ser objeto de orientação por parte dos educadores. Não vive de qualquer jeito, observa o que está acontecendo com você, porque você vai construindo, como num Lego, peça a peça, um grande edifício sobre si mesmo. Eu vivi isso aqui, isso me agrediu muito, que conclusão eu posso tirar disso, né? Eu vivi aquilo ali me deixou fascinado, que conclusão eu posso tirar daquilo? E você vai somando informações, porque o conhecimento de si não acontece num abrir de porta, num tranco só. Ele é um conhecimento progressivo, e você vai tirando conclusões sobre si mesmo, e essas conclusões vão sendo cada vez mais, eu diria, relevantes na hora de deliberar sobre a vida, tomar decisões e assim por diante. Então, eu chamo a atenção dos educadores para a necessidade de trazer esse tema
para o currículo escolar, não como uma disciplina, entre outras, mas como uma preocupação transdisciplinar, entre outras. Ou seja, que os professores possam orientar seus educandos ainda jovens a não viver sem se dar conta do que estão vivendo. Sim. Por quê? Porque o mundo é um espelho. O mundo é um espelho. E o que eu quero dizer com isso? Emílio, o que eu quero dizer com isso? Quando você vai ao banheiro, e você olha no espelho, o espelho te mostra aquilo que sem ele você não veria de você, que é o teu rosto. Difícil. Com o olho aonde ele está, é difícil ver o próprio rosto sem algo que faça função especular. Muito bem. O mundo todo é um espelho por quê? Eu venho aqui conversar com você. Aí eu venho uma vez, saio daqui feliz pra caramba. Venho aqui outra vez, saio daqui feliz pra caramba. Pô, se eu não for completamente, assim, desatento, né, eu começo a perceber que estar aqui conversando com você é algo que me deixa feliz. Veja como você é um espelho. Eu descobri, graças a você, uma coisa sobre mim. Eu descobri que um cenário como esse e uma conversa como essa é algo que a mim me alegra muito. Eu não conseguiria descobrir se não vivesse a experiência e você não servisse de espelho para mim, uma descoberta a meu respeito. Né? E assim vão se somando as experiências, o mundo vai nos informando aquilo que somos, na medida em que nos informa os afetos que sentimos em função dos encontros. Né? Vamos imaginar, eu me lembro, eu acompanhava, sempre gostei muito de novela, e hoje gosto muito das novelas antigas que eu revejo e tal. Muito bem, eu me lembro que eu assistia Natália do Vale, né? E eu ficava fascinado por Natália do Vale. Ora, Natália do Vale é um espelho. E por que é um espelho? Porque me ensinou que eu, diante de alguém como Natália do Vale, se deixa fascinar. Sem ela eu não descobriria isso a meu respeito. Entende? Então, é preciso que os educadores ensinem seus alunos a submeter a vida a uma análise, a um aprendizado de si mesmo. O Sócrates, né, disse, uma vida que não é refletida a cada instante é uma vida jogada no lixo. E é bem um pouco isso. Conhece-te a ti mesmo. Agora, na hora que você se descobre e você toma decisões em função dessas descobertas, é preciso se orgulhar de si. Por quê? Porque o mundo é rico e articulado na hora de te dissuadir. Claro. Opa. Quer dizer, você chega e fala, eu quero ser professor. Aí você chega em casa e aí alguém olha e diz, isso não enche o bucho de ninguém. Eu quero ser professor. Você sai na rua, mas é tanto estudo para terminar dando aula. Eu quero ser professor. Aí o cara vira e fala, escuta, você trabalha também ou só dá aula? Eu quero ser professor. Outro dia o cara virou para mim e falou, o senhor nunca pensou em ser nada melhor, não? Nossa. Na bucha. Mas alguém chega para você e diz, nunca pensou em ser nada melhor, não? Nossa. Eu poderia ter reagido violentamente, mas resolvi investigar. Falei, o que, por exemplo? Não, falando desse jeito, você poderia ser um senador. Falei, mas é que eu não sou um senador. Portanto, não me apetece viver como senador. Isso não significa diminuir o trabalho do legislador. Outros serão senadores e devem investir nisso. Eu, não. Outros, sim. Eu me limito a ser professor do senador. Por que